Vamos lá então, pessoal. Então, pessoal, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, né, pela presença aqui. Nós estamos na véspera de um feriado e muita gente buscando conhecimento, né? Então, acho que é importante. Nós estamos. Meu nome é Vitor Queiroz, eu estou como presidente da ABS Minas. Estamos aqui com outros colegas da diretoria, né, o próprio Felipe, a Flávia, o Leonardo. A ABS, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é a principal associação do saneamento no país, e a gente tem tentado fazer um debate grande sobre saneamento aqui em Minas Gerais, né? Nos diferentes componentes, tanto água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana, nas políticas públicas, enfim, em todas as decisões e transformações que vêm ocorrendo do saneamento do nosso estado, né? Tanto da perspectiva mais técnica, né, que eu acho que é um pouco aqui hoje, quanto na perspectiva mais da gestão e das políticas públicas. E sem mais delongas, então, assim, para quem não conhece, conheçam a ABS, se associem à ABS, é importante a participação de todas e todos. Então, hoje nós estamos aqui com o Felipe Nepomuceno, Bicalho Santos. Felipe é engenheiro civil, tem mestrado em saneamento, depois ele pode se apresentar com um pouco mais de detalhe, tem uma carreira, uma trajetória longa aí na Copasa, atualmente como superintendente de, ele vai falar, não sei o nome da superintendência, recém-assumida, né, Felipe? Eu sou suspeito porque eu fui colega do Felipe, sei, acompanho há bastante tempo a trajetória dele e sei da capacidade técnica e também desse olhar do gestor, né, que eu acho que é um pouquinho que ele vai falar aqui, não só a questão da engenharia que é fundamental, mas também a liderança, a empatia, né, e todos esses aspectos são importantes. Então, a ideia é que o Felipe vai fazer uma palestra, assim, vai fazer uma fala, mas a ideia depois também é que todo mundo possa tirar dúvidas, debater. Essa palestra vai ficar gravada, que eu tenho certeza que muita gente vai querer assistir depois também. Então é isso. Obrigado, Felipe, com você. Ô, Vitor, muito obrigado. Obrigado também pelo convite. Uma honra estar aqui falando para você sobre esse assunto que eu gosto tanto. E vamos entender um pouquinho como que a empatia pode fazer a diferença da vida da gente no saneamento também. Deixa eu começar a compartilhar uma apresentação aqui. Beleza. E quando eu pensei em fazer essa fala aqui com vocês, eu tinha, a princípio, colocado qualidade em obras do saneamento. Mas depois eu fui rever a apresentação e falei, eu acho que qualidade não é só em obras, a gente tem que ter qualidade em todas as vertentes que a gente tem. Então, quis colocar qualidade no saneamento. A gente vai ver um pouquinho como que a empatia pode nos ajudar, tanto em obras, quanto projetos, quanto na operação, no dia a dia. Quero falar para vocês aqui um pouquinho da visão geral do saneamento, só uma breve introdução, não vou ficar chovendo no molhado aqui, e depois falar especificamente em projetos em obras, projetos de operação, de água tanto e de esgoto. Bem, antes de qualquer coisa, como o Vitor já me apresentou, vou ser mais breve aqui para falar quem sou eu. Esse aqui é o Felipe, quando era bolsista de iniciação científica, quando estava lá na UFMG estudando engenharia civil. Fui bolsista e fui trabalhar com resíduos sólidos urbanos, lá no Vale de Jequitinhonha. Fiz quarteamento de lixo. Depois o Felipe formou e foi trabalhar na Concremate Engenharia. Aí tá aí com as madeixas bem maiores aí, ó. Aí fiz projeto de água e de esgoto para diversos municípios no estado. Aí depois passei no concurso da Copasa e eu fui trabalhar com obras. Depois de um ano com obras, eu fui para operação. A operação é com essa turma aí, ó. Foi aí que eu tomei todos os possíveis e impossíveis tapas na cara que a vida pode dar na cara de uma pessoa. Que eu vi a importância de ter a teoria bem fundamentada, mas também vi a importância da prática ser bem aplicada. E muitas vezes elas se contradiziam. Muitas vezes eu pensava uma coisa que eu tinha teoria e a prática me mostrava que era o contrário, que a gente tinha que estudar mais e desenvolver mais a teoria. E da mesma forma, eu vi o pessoal aplicando muita coisa de forma errada que faltava um pouco de teoria. Aí o casamento desses dois mundos que é o melhor
que é o melhor dos mundos, né? Vamos dizer assim. Aí depois de algum tempo, eu tive a oportunidade de mudar de área, fui buscar uma promoção, eu fui para a área de esgoto, que é a área onde eu estou até hoje. Já trabalhei na macro-operação de esgoto, atuando com operação de interceptores e estações elevatórias, e agora estou na superintendência de tratamento de esgoto pela Copasa. Então já são, nessa brincadeira, já estão quase com 18 anos de experiência em saneamento. E já fiz especializações diversas, estou fazendo ainda, já fiz o mestrado em saneamento, e é por aí. E agora vamos entrar falando um pouquinho de uma visão geral do saneamento. Mas antes eu queria aquela pergunta, né? O que é saneamento? Saneamento, pessoal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina, do que só o conceito ali, às vezes, de esgoto e água, que muita gente está acostumada a saneamento como se fosse só esgoto e água. Mas de acordo. E também tem gente que entende mais que é drenagem urbana e resíduos sólidos. Mas eu gosto muito do conceito da Organização Mundial de Saúde, que ele é muito mais amplo. Qual o conceito que é esse? De acordo com ela, é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o nosso trabalho vai muito além de tirar esgoto do córrego, de levar abastecimento para as pessoas, de fazer a drenagem urbana bem feita, de fazer a coleta e tratamento do lixo. Nosso trabalho é cuidar dos fatores que podem ou que exercem efeitos nocivos que podem prejudicar a gente, tanto do ponto de vista de bem-estar mental e social. Então, viram a importância do profissional de saneamento? De drenagem urbana, só passando muito breve aqui, a gente tem diversos desafios hoje, como a gente pode falar da urbanização acelerada, mudanças climáticas, cada vez chove mais ou chove menos para o desespero da turma de água, ou chove muito para o desespero da turma de esgoto. Tem muita integração com o planejamento urbano que tem que ser feito. E a engenharia civil, ela tem que fazer a concepção, o projeto, manutenção dos sistemas, tem que fazer a interface com a malha viária e o meio ambiente. Então, grande atuação na drenagem urbana. Assim como nos resíduos sólidos, que tem grandes desafios hoje, com a presença de lixões, muito pouca reciclagem ainda comparado com outros países. Nós temos muita falta de educação ambiental. Talvez educação não seja a palavra, talvez seja sensibilização. As pessoas têm que se sensibilizar mais com a questão de resíduos, para não jogar o lixo no chão e jogar na lixeira. E também temos desafios que tem que integrar com outras áreas de saneamento. Haja vista a rede de esgoto, que é um problema sério, vocês vão ver daqui a pouco comigo também, onde as pessoas jogam muito lixo na rede de esgoto ao invés de jogar na própria lixeira. E chegamos aqui, o saneamento também tem o mais conhecido, que é abastecimento de água e esgotamento sanitário, e vem desde o ciclo completo da água. Desde a captação, aí nós vamos fazer a adução, vamos fazer o tratamento e a potabilização da água. Na sequência, vamos fazer a adução da água tratada, reservar, distribuir. E essa mesma população que vai receber essa água vai consumir, e depois que ela consome, ela quer ficar livre dela. Então, nós vamos coletar, interceptar, podemos ter bombeamentos também, tratar e fazer a disposição final. O ciclo completo do saneamento, fechando o ciclo. E aqui, por que a gente surgiu com essa importância do saneamento? Vamos falar um pouquinho de história? Eu gosto muito de história, eu gosto de colocar esses pedacinhos assim para atiçar nossa curiosidade, para a gente ver como que a gente está evoluindo ao longo da nossa história. O saneamento na Idade Antiga, que é a Idade Antiga? 4.000 a.C. até 472 depois de Cristo. Desde quando a gente inventou a escrita até a queda do Império Romano. Nessa idade já tinha alguns sistemas de distribuição de água, que eram muito para consumo e irrigação. Também já tinha alguma coisa de coleta de esgoto e drenagem em algumas cidades dos vales Tigres, Eufrates, Nilo.
Então, a gente já estava fazendo coleta de esgoto desde aquela época, 4.000 a.C. Para a gente ter uma ideia, ó, 691 a.C. foi construído o aqueduto de Gerwan, na Síria, que é o primeiro sistema de abastecimento de água conhecido. Depois aqui, ó, por volta dos anos 460, 377 a.C., Hipócrates, que foi um grande pensador grego, começou a relacionar saneamento com doenças. Aí já começou a levantar, ó, talvez esse meio ambiente aqui contaminado pode dar doença. Então, ó, foi antes de Cristo que a gente começou a relacionar isso e está um problema até hoje. Aqui, ó, 312 teve a construção do primeiro aqueduto romano, o Aqua Pia, com 17 quilômetros de extensão. Ou seja, a gente custa fazer uma obra de 17 quilômetros hoje, antes de Cristo, eles estavam construindo um aqueduto dessa magnitude. E aqui, ó, 70 anos de Cristo, a gente teve o Sextus Július Frontinus, que é o primeiro funcionário de água, lá em Roma. Primeiro funcionário oficialmente a trabalhar com saneamento. É o primeiro Zé da Água. Chegamos na Idade Média, que até 486 até 1453, com a queda de Constantinopla, aí, pessoal, nós estagnamos bastante. Paramos com o desenvolvimento das técnicas sanitárias. O consumo de água, que hoje a gente trabalha com cerca de 150 litros por habitante por dia, em alguns locais podendo chegar até mais, na maior parte da Europa o pessoal consumia 1 litro de água por dia. Agora pensem comigo, a gente vai ver aquelas palestras de saúde. Ah, não, a gente tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Lá eles usavam tudo para tomar banho, fazer xixi, cocô, lavar vasilha. Tudo 1 litro por habitante por dia. Como que fazia isso? Não tomava banho, não lavava vasilha, não fazia, né? Então, por isso que o consumo era tão pouco. E por isso que tinha muitas epidemias. Tifo, cólera, peste bubônica, que matou muita gente na Europa. E lá, uma curiosidade, uma coisa que era utilizada muito eram as rodas d'água, que é isso que a gente está vendo aqui. Aí chegamos na Idade Moderna, que é de 453 a 789, junto com a Revolução Francesa, que aqui nós começamos com novas tecnologias de água de esgoto. Aqui começou a desenvolver de fato mesmo o bombeamento hidráulico. Aqui começaram a ser fabricadas tubulações de ferro fundido. Já começaram a identificar as chuvas como responsáveis pela disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas, ou seja, o ciclo da água já começou a ser estudado aqui. Já teve esse pensador, Francis Bacon, que ele, mais uma vez, ele associou a qualidade da água a processo de coagulação, clarificação e filtração, metodologia que a gente aplica até hoje. Aí começou a Revolução Industrial, que aí o crescimento começou a ficar desordenado e as cidades começaram a se deteriorar do ponto de vista sanitário. Aí a coisa começou a ficar bem feia. E tivemos também o primeiro sistema de abastecimento de água no Brasil, em 1561. Aí chegamos à Idade Contemporânea, a partir de 1789. Tivemos a consolidação do saneamento básico com um conjunto de infraestruturas e serviços de abastecimento de água, esgoto, resíduos sólidos e manejo de drenagem de águas pluviais. Aí já entraram aquelas 4 vertentes: água, esgoto, drenagem e resíduos, e foi reconhecido como um direito humano. Então, em 2010 ele foi reconhecido, só que a gente ainda tem muito o que correr. E como é que o saneamento começou a ser reconhecido de fato aqui, a partir da Idade Contemporânea? Essa aqui é um livro que eu li esses dias e eu acho fenomenal essa história, que esse médico, John Snow, ele começou a associar o surto de cólera que estava tendo em Londres com a água contaminada. Isso foi em 1849. E lá em Londres, estava morrendo gente para tudo enquanto é lado. As casas, população crescendo muito, então às vezes casas que tinham uma pessoa, duas, começavam a ter 20, 30 pessoas. Às vezes no mesmo quarto dormia 5 pessoas. Então as condições sanitárias pioraram muito, porque lá não tinha banheiro. Às vezes o pessoal fazia as necessidades, xixi, cocô, e jogava no quintal. Então
era comum relato do quintal ser lotado de lodo, de ter montanhas, às vezes, de esgoto maior que a casa. Tinha gente que jogava no primeiro, no porão. Aí o porão era puro esgoto. E ia deixando, acumulando. Então, diante disso, surgiu uma epidemia de cólera que começou a matar muita gente. Aí o Jon Snow, quem que era o Jon Snow? Não era o Game of Thrones. Jon Snow era esse médico que começou a fazer umas análises estatísticas e descobriu que era um poço d'água. Uma das coisas que levou ele a chegar nesse poço é que ele estava, só uma curiosidade também, estava vendo todo mundo morrendo. Aí estava meio perdido. E lá na época tinha teoria miasmática, ou seja, a contaminação está vindo do ar. Porque lá fedia muito, então naquele bar estava fedendo muito, todo mundo, ó, é o ar que está matando as pessoas. E ele duvidava muito disso. Mas aí não conseguia provar, não tinha microscópio para chegar a descobrir o Vibrio cholerae, o microorganismo que transmite a cólera. Até na mesma época que depois um francês conseguiu ver esse. Mas antes disso, ninguém conseguia saber que era uma doença que vinha da água. Aí ele fazendo as pesquisas, o levantamento de quem morria, onde morria, e mapeando. Aí tinha uma cidade do lado, um bairro do lado, que ninguém morria. Até um determinado dia que uma velhinha morreu. Aí falou, então já era, né? Então deve ser essa questão do miasma. O ar percorreu e chegou naquela cidade. Só que ninguém mais morreu. Ele foi lá conversar com a família, entender. Aí descobriu que ela bebia água daquele poço porque ela gostava da água do poço da outra cidade. Era mais gostosa. Aí que ele começou a linkar, fazer vários testes e, por fim, conseguiu provar que era água. E de Jon Snow para cá, que deram grande importância, começaram a construir as redes de esgoto, a fazer a separação das águas, fazer o saneamento em si, por conta dessa brincadeira, ou dessa mortandade que teve. E aqui, gente, os nossos desafios hoje em abastecimento de água, a gente tem ainda 15,8% dos brasileiros que não têm acesso à água, que é conforme o Trata Brasil. Ou seja, 32 milhões de brasileiros, gente, não têm acesso a esse serviço tão básico. Nosso índice de perdas está altíssimo, 37,8%. Aí aqui, ó, o trabalho nosso com saneamento. Aluguel médio de moradias com e sem saneamento. 792, outro 577. Ou seja, você está levando renda à população, valorizando os imóveis. Esgoto. Quase a metade da população não tem nem coleta. E do esgoto que é consumido, da água que é consumida, só 52,2% que é tratado. É muito pouco ainda. A gente ainda está com um déficit gigantesco. Olha quanto que a gente gasta, às vezes, com doenças de internação hídrica, com diarreia. Aqui, gente, ó, nota do Enem, 546,81, 478,25, com e sem banheiro, respectivamente. Ou seja, gente, vocês não estão tirando esgoto da fora da casa dos outros, vocês estão ajudando os meninos a passar no Enem. O saneamento é muito mais importante do que a gente pensa. Por isso eu gosto tanto daquele conceito da Organização Mundial da Saúde. Aqui é uma reportagem que eu acho interessantíssima, que é falar da universalização, que vai trazer 537 bilhões do país em 20 anos, mas é só ver aqui, ó, as cachoeiras. Isso aqui, Belo Horizonte, aqui, ó, Ibirité, só que ainda tem rios contaminados. Isso aqui é o Arrudas, ó, para quem não conhece, para quem é da região. Imagina se esse rio fosse limpinho. Poderia ter pousada aqui perto, poderia ter gente vendendo comida, churrasquinho, a renda sendo movimentada, os imóveis aqui do lado, tanto que poderiam ser valorizados com um córrego limpinho passando do lado. Então, essa é a importância do saneamento. Aqui só os desafios nossos hoje com saneamento, que é oferta e demanda de disponibilidade hídrica, que, querendo ou não, o planeta água tem muito mais água salgada em geleira do que água doce. Nós tivemos uma urbanização bastante inadequada na maioria das cidades brasileiras, das grandes cidades brasileiras. Aqui eu destaco, BH, ó. Essa aqui, ó, Avenida do Contorno, para quem conhece, e aqui são os córregos, no meio da cidade.
Vejam que os cortes estão passando dentro dos quarteirões. Não foram feitas vias sanitárias. Aí, ó, a galeria pluvial que passa ali dentro, porque a água não. A gravidade não erra, né, pessoal? Lei da física não tem como mudar. A água vai descer para o ponto baixo. Quando chove, tem que ter uma galeria pluvial, por exemplo, aqui, ó, nesse quarteirão. Está no meio das casas todas. Aí o que está chegando aqui, ó, no final? Esgoto. Em tempo seco só chega esgoto. Por quê? Não tem como as casas ligarem para a rua, porque está mais baixo. É o grande desafio nosso. Outro desafio, crescimento exacerbado da população. A gente teve nos últimos anos uma aglomeração muito grande de população nos grandes centros urbanos. Então, com isso, aumentou ainda mais a urbanização de forma inadequada e descontrolada. Temos também as ligações clandestinas dos gatos, que isso aqui eleva muito o nosso índice de perdas e prejudica muito o abastecimento de água. Prejudica tanto a questão de planejamento quanto a operação e quanto investimentos também. De esgoto, a gente tem os grandes vilões do esgoto, água de chuva, vazão parasitária, a gente vai falar um pouquinho depois, gordura, lixo de toda espécie possível. Isso aqui é o que faz as redes de esgoto extravasarem e ficarem vazando tanto, igual a gente vê, principalmente no período chuvoso. Temos também ocupação desordenada, que está muito parecido com a urbanização, mas isso aqui é muito em função. Aonde que eu vou construir rede aqui? Já fica difícil. E quando se tem jeito, vamos construir aqui na lateral, já começa a ficar muito mais caro. Já começa a ficar muito mais complexo, envolver drenagem. Como é que vai fazer a drenagem desse córrego aqui com a rede do lado? Grandes centros urbanos tendo dificuldades com vias de trânsito intenso, falta de espaço físico, que às vezes a gente não consegue nem chegar com a escavadeira para cavar. E hoje é um desafio gigantesco nosso também, é o quê? São os imóveis abaixo do nível da rua, que nem se ele quiser, ele vai conseguir julgar aqui. Então, esse é um grande desafio que a gente está tratando hoje em todas as cidades, todos os grandes centros urbanos do país. Esse é outro desafio que nós vamos tratar mais aqui também, que são a qualidade das obras. Aqui, ó, como que a gente faz uma coisa desse tipo? Que isso nós vamos conversar, um PV no meio do rio. Como que deixa o asfalto da ligação dessa forma, para ficar um quebra-mola furando pneu? Como que não faz compactação para até caminhão cair? E isso está muito a ver com o que a gente vai conversar aqui sobre a empatia. E é agora que nós vamos entrar nessa parte. E vamos tirar a culpa só de obra. Vamos falar também de problemas em projetos, obras e operação. Bem, gente, antes de entrar nisso, nessa questão dos problemas, eu quero ver a definição de problemas com vocês. De acordo com esse dicionário de Oxford, problema é um substantivo masculino e que é um assunto controverso, que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas. Aqui eu gostei também desse tema. Ou seja, problema, que, ó, como é que eu vou resolver isso? A gente não sabe como resolve aquilo ali. Ou seja, aquilo ali pode virar até pesquisa científica, discussão acadêmica, só que às vezes não chega nisso, não. Às vezes a gente fica resolvendo no campo, no dia a dia, dentro de casa mesmo. E também tem essa outra definição, que é uma questão social. Ou seja, o problema é grande, que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Daí eu concordo. Os problemas que estão chegando para a gente de saneamento, todos exigem muito esforço e determinação, que é o que a gente costuma falar. O filé já foi, agora só falta o osso. Então tem muito problema para ser solucionado. E qual seria a raiz dos problemas hoje, que eu estou vendo no saneamento? Bem, a raiz dos problemas é a qualidade do que está sendo entregue. Mas não é a qualidade em si, sim a falta de qualidade, quando não é aprovado. Isso que a gente vai ver um pouquinho aqui agora de algum desses problemas que a gente vive no dia a dia de operação. E, como eu falei, vamos ver um pouquinho. Tem problema em projeto? Tem. Tem problema em obra? Tem. Tem problema em operação? Tem.
E muitos desses problemas são a falta de empatia. É a falta de um saber como o outro vai receber aquilo ali. É a falta de um enxergar o ponto de vista do outro. É a falta da turma de projetos, no caso, tentar tá com tudo claro na cabeça deles, é tentar desembaralhar aquilo que está claro para a turma de obra conseguir construir certinho. Para a turma de operação conseguir desembaralhar aquilo que está na cabeça deles e o pessoal de projetos entender tudo que eles estão querendo. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente passa a ter uma escuta ativa com as outras partes, os nossos projetos, obras e operação fluem de maneira muito melhor. Vamos aqui de novo. Voltando aqui, ó. Olha alguns exemplos. Olha essa obra. Quem fez essa obra desse jeito aqui, ó, cortando dessa forma, não teve empatia depois com o dono da empresa que vai gastar mais para fazer o asfaltamento, não teve empatia para deixar isso aqui para essa pessoa que mora aqui do lado, nessa casa, que vai ter dificuldade para sair com o carro, e nem com as pessoas que vão passar na rua, que podem até furar o pneu. Aqui, quem fez essa obra aqui, ó, que não fez o asfalto direito, deixou quando chover o asfalto limpar tudo, não teve empatia de novo com ninguém. Não se colocou morando nessas casas que iam ter que descer com o carro aqui, ó, e passar. Será que se quem construiu morasse aqui, iria querer fazer uma obra desse tipo? Duvido que não. Será se quem construiu morasse aqui perto, iria querer deixar essa quantidade de entulho na obra que ficou dias? Também acho que não. Aqui, vamos voltar para o nosso PV no meio do rio. Por que que não passou aqui? Se tiver, depois atravessava, passava mais longe. Será que tinha realmente construído no meio do rio? Será que se essa pessoa que construiu entendesse um pouco do lado da operação, iria querer construir esse PV aqui, que vai dar muita infiltração e fazer meu efluente chegar diluído na estação de tratamento de esgoto, dificultando a tratabilidade do esgoto? Acho que não. Se a pessoa conhecesse um pouco melhor, acho que não. E essa obra? Entregue com a ferragem exposta, o concreto zero vibrado, aqui, ó, todo poroso. Se a pessoa conhecesse aqui, ó, os gases do esgoto, como que podem vir a corroer esse material, será que teria deixado dessa forma? Será que se a pessoa, ela mesma, fosse operar isso aqui, teria tentado, no caso, entregar uma obra assim? Também acho que não. Vamos ver mais alguns exemplos de obras. Vejam aqui, isso é uma maneira de concreto. Na hora de fazer o assentamento, quando a gente fala que é bater os tubos, o tubo ficou totalmente mal batido. Por quê? Porque não sabe o que está entregando. Aí o que pode acontecer quando deixa o tubo mal batido assim, ó? O anel. O anel ficar solto. Ah, não tem problema não, já falaram inúmeras vezes com a gente. Não, pode deixar assim que o esgoto está correndo por baixo, vai correr tranquilo. Beleza. Na primeira elevação do nível, olha o que acontece. Vai formando aquela bucha de esgoto, vai agarrando aqui, ó, camisinha, cotonete, guimba de cigarro, cabelo, fiapo, estopa. E o esgoto vai parar de passar. E no parar de passar, vai dar problema onde? Na rua, no cliente, na população que mora ao redor, gerando transtorno e gasto para poder fazer a obra, para tirar isso aqui tudo. Se a gente poderia lá atrás ter entregue uma obra sem isso aqui. Aqui, ó, posso citar outros exemplos também. Outro anel mordido. Ó, pode receber a obra que está ótima. Te garanto. Vou filmar. Não, não precisa filmar, não. Tá tranquilo aqui, ó. Dou minha palavra. Não, vamos filmar de toda forma. Olha aqui. Balde, pá, tudo dentro do PV. Se ligasse o esgoto com esse aqui, ia tudo para a rede de esgoto e ia entupir logo na frente. Olha o tamanho da infiltração. Isso também é outro fato aqui, ó, do anel que não ficou bem batido.
Ó, a obra está com declividade ótima. Teve topógrafo o tempo inteiro. Quando a gente vai filmar, aqui é o colo na rede. Isso aqui não está correndo, está indo. Está parado, vai ter que trocar esse trecho. Ao PV, totalmente irregular o fundo. Isso que pode vir a dar problema, pode parar, causar mau cheiro. Na hora de descer alguém, pode vir se machucar aqui. Da mesma forma que isso aqui, ó. Posto de visita. Aqui não tem visita. Qualquer um pode se machucar seriamente com esse aqui. Esse aqui ficou bonitinho. A almofada do PV. Esse deu show. Só que aqui, ó. Na hora de sair, cagou tudo. Aí deixou. Esse, a tubulação exposta aqui não deixou de ser o PV. Vai ter que entrar e regularizar. Continuando. Olha alguns problemas também. Quando a gente vai fazer a obra, a gente vai escavar e esse material aqui, ó, tem que ser retirado. Se não for retirado e for utilizado para compactar a vala, o tubo pode amassar todo e amassa. E dá problema e o esgoto para de correr. Ou a água vai dar trinca e a água vai vazar, vai ficar vazando água tudo enquanto é lado. Vai aumentar a perda. Ah, não, vou compactar. Tá tudo compactado. Aí você chega na obra, olha aqui, olha o pneu da reta escavadeira. Isso aqui não viu uma compactadora. Será que a pessoa que fez isso aqui sabe que essas perdas ou essa tubulação danificada pode vir a dar problema depois e pode cair na tarifa que ela mesma vai pagar? Será que essa falta de compactação, essa pessoa entendeu que vai abater e pode alguém cair aqui e se machucar? Aqui, ó, é o que muitas empresas fazem e sempre dá problema. Aqui é compactação bonitinha. Tem que fazer de acordo com as camadas. Então, tem que ser camadas de 15 a 30 centímetros, de acordo com a especificação do seu equipamento, do seu compactador. O que muita empresa faz? Faz o assentamento do tubo, coloca uma camada de areia para bater foto e mandar que fez, começa a sentar. Aí, lá no final, quando chegou no ponto de asfaltar, vem com o compactador e compacta. Aí manda foto para fiscalização, ó, compactando tudo. Aí compacta e chega lá o fiscal e bate o pé aqui e fala: Nó, tá, realmente está bem firme. Porém, a primeira chuva que der, isso aqui vai fazer assim, ó. Porque essa parte que não está compactada vai ceder. Aí o que acontece? Olha aí. Aí é o prefeito ligando, xingando, secretário de obras, o dono do caminhão, todo mundo indignado por conta disso. Se quem compactou dessa forma, ou não compactou de forma nenhuma, fosse o dono do caminhão, iria que fazer essa compactação? Duvido que não. E aqui, é um detalhe de obra também, falta de segurança, mas aí é falta de empatia com quem? Esse aqui é falta de empatia com a própria família. Aqui, isso aqui é um esgoto. Aqui é o emissário de conduto forçado, que vai andar 3 quilômetros até chegar numa estação de tratamento de esgoto. Diâmetro de 1,100, ou seja, ele vai passar aqui. E se ele cair, duvido que ele vai aguentar ficar 3 quilômetros sem respirar nem nada. Então, vejam só, sem nenhum EPI, só bota, todo molhado de esgoto, segurando aqui, nada amarrado, sem capacete, nem nada, dando os ajeites finais ali. Esse cara tá pensando na família que pode ficar sem ele? Não tá. Então, hoje, segurança é um assunto muito sério, sempre deveria ter sido, mas muitas vezes era negligenciado. Hoje, a gente não pode deixar uma coisa dessa aqui em hipótese alguma. E aqui, ó, um pouco de falta de entendimento, saber o que eu estou entregando. Eu nem sei o que eu estou entregando, eu estou construindo. Olha aquela questão de você ter empatia com o pessoal de projetos, ou o pessoal de projetos conseguir
se fazer entender para o pessoal de obras. A comporta nem abre. Como é que você tira a comporta? Não tira. E aqui é um PV. Olha o tampão. Construíram um interceptor, deixaram um tubo, colocaram uma caixinha bonitinha. Mas como é que você abre isso aqui para dar alguma manutenção? Não abre. Ou seja, não sabia o que estava fazendo de fato, o que estava entregando. Estava construindo. E não fazendo uma entrega. Aqui, outro tipo de situação que ocorre muito. Rede de água. Ah, rede de água com sujeira, com terra, com barro. Acontece? Acontece. Como que acontece? Vamos supor aqui, ó, eu tenho minha rede de água bonitinha aqui passando. Aí começa a dar uma trinca e vaza. E aquilo ali vai vazar até chegar no asfalto. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir a vala. E vai ficar cheio de água. E água suja. Olha, deixa eu mudar uma água suja aqui, ó. Barro e água. Aí, o que tem que fazer para tirar esse vazamento? Você vai ter que serrar essa tubulação para colocar uma luva e juntar aqui esses dois tubos. Para fazer isso, você vai ter que tirar todo esse material, deixa a vala jogando água para cima ali limpinha, aí vai fechar o registro. No fechar o registro, vai estancar o vazamento e você vai conseguir corrigir sua obra, colocando solivinho e corrigir. Só que o que muitas vezes acontece? Já começa a abrir a vala, vai lá e já fecha o registro. Aí aquilo que tem pressão positiva, que a água está saindo para fora, pressão maior que zero, no momento que você fechou o registro, a água vai sendo consumida e a pessoa está lá abrindo a vala. No abrir a vala, que aqui tem um buraco também, e cheio de água suja ao redor, essa água vai para onde? Vai para a rede. A pressão que era positiva passa a ser negativa. Aí vai para a rede e aí chega aquela água suja entupindo casa, chega na caixa d'água toda suja. Aqui é uma ligação, não tá faltando água. Quando a gente foi olhar, tinha esse colar de ligação aqui, ó, agarrado, com o material sujeira. Que é uma válvula redutora de pressão que parou de funcionar devido à quantidade de sujeira. Ou seja, se tivesse empatia que isso pode acontecer com as pessoas, não teria feito dessa forma aqui, ó. Teria feito a forma de correta, limpando tudo antes de fazer a obra, deixando a vala e depois fazer a obra bonitinho e depois vir recompor. Depois começa a recompor, faz a ligação de abre o registro de novo. E tem aqueles problemas que a gente fala de como assim que o cara conseguiu fazer uma coisa dessa? Que cagada que é essa? Entregou a obra, não sabia o que estava entregando, construiu o bloco, construiu tudo. Aí chega o fiscal, beleza, respirou, cadê o controle remoto? Aí o cara, controle remoto? Ué, como é que eu vou abrir esse registro aí sem controle remoto? Você concretou tudo. Aí o cara foi parar a pensar, ah, tá. Aí nem reclamou, só quebrou e fez de novo. Aí ele entendeu. E aqui, ó, um exemplo de grande quantidade de empatia, de sensibilidade ambiental do pessoal de obras. Essa é uma obra, vazou aqui, ó, rompeu esse talude, aí estava construindo uma contenção em estrutura de gabião para segurar, e geralmente fica isso aqui vazando. O que eles fizeram? Conectaram a tubulação, o esgoto já está correndo para o córrego, enquanto a obra é finalizada. Isso é pensar fora da caixa, isso é pensar esgoto como água, isso é ter empatia e sensibilidade ambiental. Aí tem diversos outros problemas aqui, por exemplo, que a gente vê em projetos também, que são as interferências, que aí não levanta as interferências, aí dá problema demais, que a gente não sabe como fazer, aí tem que vencer de novo essas interferências, e é difícil, tem que fazer projeto dependendo do caso. Mais problema que dá, vou economizar, não vou fazer sondagem não.
Aí faz o projeto de qualquer jeito. Aí dá um nível d'água altíssimo, que vou inviabilizar minha obra. Dá rocha, que pode viabilizar minha obra. Será que eu entendi? Eu que estou no projeto, eu sei da importância da sondagem para a obra? Aqui, ó, mais problemas em projetos. E aquele outro problema que a gente fala, como assim? What the fuck? Que essa é uma elevatória que foi projetada e chegou para a gente analisar. Aí eu quero que vocês operem ela junto comigo. Vocês vão virar operadores agora. Aqui estava a elevatória. E o acesso dela era só aqui, ó. Tinha que chegar. Aí vai chegar uma caminhonetinha aqui, ó. Beleza. Aí vai descer funcionário com um balde, provavelmente. E vai descer um, dois, três, quatro, cinco, seis andares. Vai chegar na elevatória, vai fazer a limpeza do sexto. E geralmente também, abrindo parênteses, chega muita areia em elevatório. A areia tem que vir um caminhão e sugar aqui. Caminhão não vai fazer isso. Então, a partir do momento que ela encher de areia, já pode parar esse elevatório e construir outro, porque não vai ter jeito de operar. Mas vamos preocupar somente com o problema do lixo. Que esse problema eles pensaram. Ah, não, a gente está pensando aqui, ó, vai ter uma rodovia, ele vai pegar o lixo, aí depois ele vai colocar o balde de lixo nas costas. Quem já estudou história de novo aqui, ó, vai lembrar dos tigres. Que eram aqueles escravos que carregavam balde de esgoto da senzala nas costas, que ele ficava com as marcas, igual uns tigres, do esgoto que ficava escorrendo. Aí vai sair com esse balde de esgoto, subir um, dois, três, quatro, cinco, seis andares. Quem projetou isso? Tem alguma empatia com quem está operando? E olha que eu ouvi. Ah, ele vai lá pouco. Não, ele não vai lá pouco. Ele vai 2 a 3 vezes por semana. Dependendo da quantidade de lixo, pode ir mais. Dependendo, pode até menos, 1 vez por semana, mas ele vai lá. E essa condição ergonômica não tem condição nenhuma de trabalhar. Resultado, depois de muita suadeira, cancelaram esse elevatório e passaram o interceptor para tentar jogar um pouco mais longe, jogar na estação de tratamento de esgoto. Outro problema aqui de projeto. Isso aqui estava no projeto padrão até pouco tempo. Tampa de concreto. Tampa de concreto, você tirar, você tem que ser o Hulk. É muito forte. É muito comum de ver funcionário reclamando de dor nas costas, e tem razão. Outro exemplo, aqui é um barrilete de uma elevatória de rua. Aí tem que ficar 85 centímetros. Quem consegue desparafusar uma válvula de retenção aqui com 85 centímetros, fica esse agachado? Provavelmente vai ter que ficar uma pessoa aqui com a mão aqui embaixo tentando desparafusar. Ah, Felipe, mas é quase nunca que ele faz isso, mas faz. Válvula de retenção, então, que é uma coisa que dá muito problema, ele faz. Teve empatia com quem foi operado? Nenhuma. Pelo menos 2 metros. E agora, falando um pouquinho de operação, aí é falta de sensibilidade ambiental mesmo. Empatia com o que eu vou deixar jogando no meio ambiente. Não é problema meu, mas é também, é de todo mundo. Caixa de odores, de combate a odores. Era um filtro de carvão ativado. O filtro era mais ou menos desse tamanho. Conectava nessa tubulação. Roubou tudo. Roubaram tudo. Até sobrar só isso. Tem condição? Olha aqui um quadro de comando elevatório. Roubaram tudo. Muitos componentes aqui que não tem valor nenhum. É roubado. Ou seja, não ligo se o esgoto cair no córrego. Não ligo se a população fica sem água porque eu estou roubando o quadro de comando. E aqui eu volto a falar. Isso aqui envolve todos nós.
é a falta de sensibilidade ambiental quando a gente fala de água de chuva. Muita gente acha que água de chuva e esgoto são a mesma coisa, e não. Aqui nós temos sistema separador absoluto. E água de um lado, água de chuva de um lado e esgoto de outro. Quando a gente não entende isso e pega a água que vem da nossa calha, vem daquele tubo branco que vem do telhado e joga na rede de esgoto dentro da nossa casa, o que vai acontecer? Vai encher a rede de esgoto, ela não está preparada para isso, não foi dimensionada, vai saturar. Aí acontece tampão saindo, vazando de PV com pressão, voltando esgotos para dentro das casas. Então, isso, todos nós aqui temos que fazer esse olhar nas nossas casas mesmo. Já vamos estar fazendo um grande diferencial. Ó, como é que tá em casa? Eu outro dia mesmo subi no telhado do meu prédio para ver como é que estava jogando a água de chuva. Aí quando eu vi que estava jogando a água de chuva na sarjeta, eu, não, ainda bem. Aqui pelo menos eu estou tranquilo. Faz na casa de vocês. Façam na casa de vocês essa análise. Depois, vai na casa das mães, dos pais, dos irmãos e vão multiplicando isso. E leva para, ó, já que eu fiz, vai olhando a casa de vocês, que a gente vai fazer uma diferença grande na vida nossa. Outra questão muito comum, gordura. A gordura, gente, é um veneno tanto para o nosso coração quanto para a rede de esgoto. Vai acontecendo uma reação do tipo de saponificação que ela vai ficando, se solidificando e com o tempo bloqueia toda a tubulação. Essa foto que eu acho foi nosso querido Wesley que está acompanhando aqui, ó, que bateu, inclusive. Aqui é um PV lotado de gordura. E esse buraquinho aqui porque abriu para chegar lá, porque ele estava repleto, não estava passando esgoto nenhum. Então, gordura na nossa casa, não vamos julgar na rede de esgoto, vamos ter empatia com quem está lá operando. Pega a gordura, acabou de fritar um peixe, não vai querer usar aquela gordura de novo, gordura ficou velha, joga numa garrafa PET, joga numa outra garrafa e joga no lixo. E falando em lixo, eu tenho a máxima que se está na mão, para o esgoto não. Ou seja, se está na nossa mão, não vamos jogar no esgoto. Então vai para tudo. Vocês imaginem que pode jogar. Cotonete, guimba de cigarro, estopa, papel de jornal, papel higiênico também. É importante frisar. Papel higiênico é interessante que muitos países falam jogar o papel na lixeira. Mas aqui já foi feita até uma pesquisa acadêmica que muitos dos nossos papéis higiênicos eles não se dissolvem por completo no esgoto. Aí podem vir a causar entupimento, principalmente dentro de casa nossa, que às vezes não tem a declividade, a caída, como a gente costuma falar, adequada na nossa ligação de esgoto. Aí pode entupir. E entope. Olha aqui a quantidade de entupimento que a gente tem, a turma fazendo um trabalhão para tirar. Olha uma bomba entupida, com tudo agarrado ali, ó. Que aí tem que tirar a bomba, desmontar a voluta, voltou, fazer a limpeza, colocar, depois descer para depois bombear de novo. Então, se tá na mão, pro esgoto não, pessoal. E aqui, ó, finalizando os exemplos de problemas de operação de água de esgoto, aqui é quando um sorriso parou a elevatória. Eu acho que alguém deu o último sorriso aqui, ó. E talvez pode ter sido o último da pessoa, mas a bomba veio a sorrir para ela. Aí tivemos um problemão com o esgoto vazando por conta de um sorriso que caiu na rede de esgoto. Por fim, pessoal, falar que quando a obra é bem executada, o resultado aparece. Compartilhar com vocês aqui foto de uns profissionais muito felizes vendo alguns córregos aqui, ó, regiões metropolitanas, córregos urbanos, até dentro de Belo Horizonte mesmo, com essa qualidade toda aí, ó. A gente está vendo, que dá vontade, dá gosto de ver. Isso é o trabalho sendo feito com zelo e o resultado aparecendo. Eu gosto de citar o caso desse cara aqui, ó, do Kleber Torres, que foi fiscal de uma obra dentro de duas vilas aqui na região. E antes de começar a obra de saneamento, tanto rede de água quanto de esgoto,
Fizeram reunião para falar que a obra seria feita na comunidade. Aí foi lá a diretora da escola e foi a diretora da UPA. E elas estavam indignadas, falando que todo mundo estava aguentando. A diretora da escola falou que os alunos estão faltando demais. E a diretora da UPA falou que a UPA só ficava cheia, todo dia alguém com diarreia. Aí beleza, a obra foi feita e tal. Aí depois voltaram para entregar a obra e fizeram a mesma reunião. Aí foram os fiscais, foram o pessoal que financiou e foram de novo as duas diretoras. Aí a situação inverteu. A diretora da escola rindo de orelha a orelha que os alunos estavam lotando as escolas e a diretora da UPA falando: oh, estamos conseguindo respirar porque a UPA não está vindo tanta gente mais. Todo mundo saiu feliz, o agente financiador saiu rindo também. Mas isso aqui é o quê? É o trabalho do saneamento. Eu gosto muito de falar. Levou, além de saúde e qualidade de vida da população, levou dignidade para quem mais precisa. E, por fim, apesar das dificuldades e problemas, pessoal, vale muito a pena trabalhar com saneamento. É muito gratificante, a gente vê o resultado acontecendo e eu conto com vocês aí para levar essa palavra adiante. Muito obrigado pela atenção e me deixo à disposição para as dúvidas aí. Muito bom, Felipe. Muito bom mesmo. Assim, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que nós que trabalhamos com saneamento, a gente fica muito orgulhoso, né, desses resultados aí. Mas, assim, parabéns mesmo por conectar, né, tanto esse conhecimento técnico, né, essa teoria que você tão bem aprendeu, com a prática, né, e conectar também com a gestão, com as pessoas, essa questão da empatia, acho que fantástico. Nós vamos abrir uns 10 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, pode levantar a mão se alguém quiser fazer aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta depois. Bom, vou emendar a pergunta aqui, então. Só um Felipe, comentário. sim, Que a gente fica rezando para não ter pergunta, é justamente o chefe que pergunta, né? E a dureza. nada, você que é nosso chefe. Brincando, Vitor, Mas, pode ficar à vontade. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer também, que eu adoro perguntas, viu? não, é que eu estava pensando durante a sua fala, né, pensando nos problemas de projeto, de obra, né, de operação, e pensando, né, a gente sabe das dificuldades da nossa engenharia, que a gente passa, enfim. Fiquei pensando que você falou muito da empatia, da pessoa entender o que ela está fazendo, mas eu acho que tem muitos fatores aí também que causam isso, né? Que leva assim, a gente a ter obras que, por algum motivo, são mais executadas, ou projetos, ou enfim. O que você enxerga que é mais problemático? Está na contratação, na qualidade das empresas, dos profissionais, na forma de remuneração, enfim. Se puder, eu fiquei curioso para ver sua opinião sobre isso. Onde que estão Ô, esses Vitor, gargalos? muito bem colocado. Eu acho que não dá para citar um, mas sim vários. E também não. Eles todos vão se entrelaçando e às vezes nunca fica. Não tem uma resposta única. Mas um deles é a falta de planejamento, que às vezes a gente faz um projeto muito na correria e com um prazo muito curto para ser finalizado, que aí não dá para levar em consideração todas as variáveis que deveriam ser consideradas. É, não posso dizer quanto à remuneração, que eu estou fora desse mercado, tanto de fiscalização de obra quanto de projetos, mas vejo também falta de mão de obra no campo para fiscalizar. É um complexo grande também. A qualidade de empreiteiros também deixa a desejar. Eu acho que falta muito na forma de contratação, de pedir um atestado melhor, de mostrar que a pessoa sabe de fato executar, que chega muito aventureiro, que nunca mexeu com aquilo querendo fazer. Valoriza essas pessoas que eu acho que tem que tentar mesmo, só que saneamento é uma coisa muito complexa, então para fazer a gente tem que, com cautela, não fazer de qualquer jeito. Maravilha, obrigado. Flávio, você quer, fica à vontade. Porque eu ia emendar essa pergunta do Vitor, né? Que a gente tem visto assim, na construção civil em geral,
quase que um apagão de mão de obra, né? Quanto menos qualificado, é mais difícil de encontrar, né? E também eu não sei como é que vocês chamam na Copasa, feitor, seu mestre de obras, né? Dessas pessoas que são um pouco mais qualificadas para coordenar as obras, né? Com a atuação da Copasa hoje, que ela é quase toda assim, se trabalha com empresas contratadas, né? Tem tido essa dificuldade, ela é presente, assim, essa falta de mão de obra, não estou falando só do fiscal, não, mas uma mão de obra para trabalhar, né? E se quando a Copasa trabalhava com execução direta, né? Parece que por muito tempo era assim, né? Se esse problema era menos comum. Ô, Flávia, eu nunca cheguei a trabalhar na Copasa quando era execução direta, mas eu escutava história e esse problema era muito menos comum, é o que a turma fala. Eu vejo também as obras antigamente, por exemplo, interceptor Arrudas, interceptor Onça, interceptor na margem direita da Pampulha, que são interceptores construídos há quase 50 anos atrás, que estão excelentes até hoje. Outro dia a gente filmou um interceptor na Arrudas ali que a gente ficou impressionado com a qualidade, não tem uma corrosão, não tem nada, não tem uma infiltração, não tem raiz de árvore. É, então eu vejo muito isso que você está falando também. Mão de obra, as empreiteiras reclamam o tempo inteiro. Eu não consigo contratar pessoas. Eu contrato um, na semana seguinte ele pede para sair, eu programo uma obra para ser feita, que chega lá com 5 pessoas, chega lá só tem 2, eu não consigo. Então é um problema sério, um problema grande e que no momento, eu não consigo ver uma solução de curto prazo para a gente conseguir essa mão de obra que está, sim, faltando e principalmente como qualificar essa mão de obra. Que esse é o problema. Como tem muito pouca gente e a rotatividade está muito alta, a gente não está conseguindo qualificar. Quando começa a ficar bom, vai mudando ou de empreiteiro, ou sai, ou vai para outra empresa. Então é um problema que, infelizmente, eu não tenho não consigo ver uma solução de curto prazo ainda. É. Mas, de qualquer forma, Felipe, eu queria assim, te parabenizar. Eu acho que essa abordagem que você fez aqui foi excelente, né? O tanto histórico que você trouxe, mas principalmente para os problemas que são corriqueiros, né? Que são vistos no dia a dia. Mas, assim, acho que assim, a sua paixão, né? Que eu acho que é o que se chama aí de empatia, eu acho que tem a ver também do tanto é que a gente gosta. Eu acho que se todo mundo tiver esse tipo de compromisso, é lógico que é muito mais fácil das coisas darem certo, né? Então, eu queria te cumprimentar, parabenizar, e é interessante, assim, como o saneamento, ele nos envolve de um jeito, né? Que essa coisa da paixão, ela é constante, né? Como a gente fala assim, você ter tesão por isso que se faz, né? Então, que mais pessoas sejam como vocês, né? Obrigada aí, viu? Muito obrigado, Flávio. De fato. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma questão? O Felipe compartilhou o contato dele ali também, né? Fiquem à vontade. Wesley, quer falar alguma coisa? Boa noite. É só mesmo agradecer e também sou suspeito, Vitor, porque trabalho diretamente com o Felipe. O Felipe foi meu gerente, foi primeiramente meu engenheiro, grande profissional, e os conhecimentos que ele passa aí, ele preza muito para passar também para a equipe e transferir treinamentos para a equipe também. Os conhecimentos que ele tem, passa bastante para todo mundo da equipe dele. E desejar sucesso aí na nova jornada aí da superintendência aí. Tá Obrigado, doutor vendo, Wesley. Felipe? Esse é Valeu. o melhor reconhecimento, né? Dessa paixão aí, é um depoimento desse. Obrigado, Wesley. Então, pessoal, obrigado novamente. Tá gravado aqui. Obrigado, Felipe, né? Parabéns novamente. Acho que fantástico a sua apresentação. Vai ficar gravado, nós vamos disponibilizar lá no site da ABS. E a partir de agora, a ideia é fazer uma palestra, um debate desse por mês, para a gente divulgando os diferentes assuntos, né? Obrigado, boa noite a todos e a todas e bom feriado, né? Obrigado, pessoal. Bom feriado a todo mundo. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite.